Dois. Olá pessoal, eu sou Iago Pugliese e no vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre a minha prática esportiva nos últimos anos. Bom, Nossa história. Bom, tudo começou quando eu tinha 6 anos de idade. A minha mãe me colocou na escola, não é bem escola, mas me colocou na natação. Eu pratiquei natação durante um ano até eu ter 7 anos. E a gente parou com a natação logo depois de começar as férias. Durante a época de natação e até hoje, lá na piscina, o, o, nós somos divididos por níveis, do 1 ao 7, de nível de. Não consigo colocar em. Não sei colocar em palavras, droga. Mas basicamente, até nível 1 tu pratica tal. Por exemplo, quando tu chega no nível 4, tu aprende a nadar de peito. Quando tu chega no nível 5, tu aprende a nadar borboleta. É mais ou menos isso. E daí tu vai progredindo, tem mais desafios e tal. Enfim. Um tempo passando disso no ano seguinte, em 2005, enquanto que a minha mãe estava fazendo academia na Academia Lagartixas, meu pai teve a ideia de me colocar para aprender a capoeira. E nisso, em mais ou era acho que era março de 2005, eu comecei a praticar capoeira. E eu pratiquei capoeira até outubro, até começo de outubro. Onde eu já tava meio que. Não tava tão afim de continuar assim. E eu não cheguei a nem ganhar a cinta, né? Não é bem faixa, é mais um. Não é bem como faixa de taekwondo ou karatê. Mas teoricamente eu seria vermelho, que é o inicial, se não me engano, da capoeira. Depois que eu parei, eu fiquei parado durante uns 2 anos. Uns 2 anos, eu acho. Em 2008. 2008, meu pai me levou até uma academia que para mim assistir a prática de taekwondo e ver se eu gostava. Eu achei interessante, daí então ele resolveu me colocar e eu pratiquei taekwondo mais ou menos até o fim do ano, assim. Eu passei da. Quando eu praticava taekwondo, né, tinha mais duas pessoas. Logo, eles pararam e entrou mais gente comigo. Só que eu já tava um pouquinho mais avançado. Só que eu acabei não progredindo tão cedo. O que levou. Eu acho que eles não me colocaram pra mudar de faixa, sendo que que no ensino médio tinha uma colega que ela também praticava taekwondo, ela disse que eles demoraram demais para me trocar de faixa da branca pra laranja. Mas eu acho que é pelo fato de que em vez de organizar uma troca de faixa só pra mim, eles seria melhor organizar para todo mundo, fazer um evento só de mudança de faixa. Eu acho que é isso. Daí eu acabei mudando de faixa mais ou menos em agosto ou setembro do ano. E já sabia que eu teria que mudar, que eu mudaria de faixa da laranja para amarela no começo de 2009, mas eu não, mas eu tava na minha cabeça eu tava pensando o seguinte, que eu tava quase indo pra quinta série. E na quinta série a gente teria vários professores, várias disciplinas, então várias matérias que a gente não tinha provas e avaliações, a gente acabaria tendo a partir da quinta série em diante. Então eu ficava pensando que talvez eu teria muita coisa para estudar, mais trabalhos, e que eu não conseguiria equilibrar, né, a prática do taekwondo com a escola. Então eu já comecei a perder o interesse ao ponto de parar.
Eu acabei ficando parado por talvez um ano ou dois. Um ano ou dois. Não, um ano. Acho que no ano seguinte, em 2010, eu voltei a praticar natação. Fiquei mais um ano. Nisso eu passei do meu nível, que meu nível, logo quando eu tinha 6 anos, eu fui pro nível 3. E eu passei do nível 3 até o nível 4. Mas eu fiquei um ano e não cheguei a nem cogitar passar de nível do nível 4 pro nível 5. Só que eu acabei ficando muito resfriado no inverno de 2011, eu acho. 2011. E eu acabei parando de praticar natação porque eu queria me recuperar. Só que foi visto que estava muito caro e a gente resolveu parar. Com isso, né, eu fiquei parado até a oitava série. Né? E na oitava série eu fui colocado pra. Eu precisava me exercitar, né? Então a minha mãe tava fazendo academia aqui perto. E eu acabei, acho que fazendo uma aula de experimental pra saber se eu continuaria ou não. Porque me incentivavam, né, a praticar algum exercício. Mas entre tudo, todos esses períodos, não consigo dizer ao certo, mas eu também praticava ciclismo por incentivação do meu pai. Meu pai é ciclista há muito tempo, né? Ele é o dono da Brazuca Bike. E eu sempre acompanhei. Meu pai já praticou, participava de competições, né? Eu acompanhava isso quando eu era pequeno. Eu até tinha o interesse de também participar de competições, só que ele acabou nunca me colocando. Então, mas várias vezes ele me incentivava, me tirava de casa e me botava para pedalar. Apesar de algumas rotas escolhidas, eu não tinha capacidade cardiorrespiratória para suportar as subidas. Até hoje eu não tenho essa capacidade para fazer trilhas que tenha muita subida. E mas teve esses momentos de exercício na minha vida. Além, é claro, das práticas de educação física na escola. Eu nunca deixei de participar exatamente. Na maioria das vezes eu sempre. E eu era o único da turma que sabia exatamente o circuito que era a nossa avaliação de cor. Desculpa. Desculpa. Enfim, nisso tudo acabaram me incentivando a começar a academia, então eu comecei a academia junto com a minha mãe. Com o tempo foi progredindo, eu acabei sendo indo em horários diferentes, né? Eles acabaram se mudando, ficaram um pouco mais longe, mas eu continuei indo. E eu fazia exercício 3 vezes por semana. E quando faltava, eu recuperava num sábado. E eu fiz academia por mais ou menos um ano e meio, mais ou menos, assim. Os exercícios que eu mais fazia, com mais facilidade, eram o exercício de leg press, que era o exercício que eu mais tinha domínio, foi o que eu mais consegui evoluir foi no leg press, que eu passei de 20 quilos a 120 quilos. Pode parecer exagero, mas eu botava 70 em cada lado, porque ele era de colocar peso, né? Então eu acabava colocando 50 de um lado, mais 20, 50, dá mais ou menos 140. Tinha exercícios que eu meio que evitava fazer porque eram exercícios que eu não conseguia fazer exatamente direito, né? Ou eram exercícios que eram muito puxados e eu sentia que não estava aguentando eles. E no começo era os 3 dias a mesma sequência de exercícios. E mesmo com a minha ficha eu não conseguia identificar qual eram os equipamentos. Não tinha nem o. Não conseguia lembrar o nome de cada equipamento, de cada exercício. Até que
chegou a evolução de trocarem o do meio um exercício diferente. Nisso, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, também no inverno, metade do ano, eu fiquei bastante resfriado e acabei parando de ir para academia por conta disso e também por vários outros gastos que eu tinha, porque eu sempre tive tratamento para pele, né? Sempre que tive que cuidar. Então, eu acabei tendo que parar com a academia. E nisso, eu acabei tentando continuar nas aulas de educação física e, ao mesmo tempo, praticando um ou outro exercício que eu sabia fazer certo em casa. Nisso, acabei fazendo isso durante muito, muito tempo. Até mesmo quando eu comecei a faculdade de fisioterapia, o meu único, meus únicos exercícios eram em casa, mas eu também praticava caminhada. Isso também tem, não consigo dizer o certo quando eu praticava, mas muitas vezes eu também saía com a minha mãe para caminhar. A gente fazia caminhada, né, durante esse tempo. Eu acho que em 2016 eu praticava caminhada em 2016. Eu acho que era basicamente esse exercício que eu fazia. Em 2017 eu continuava com caminhadas e alguns exercícios em casa. Até que eu vi no Instagram ou no Facebook que um amigo meu da faculdade estaria aqui na cidade, que ele ia participar do Igrejinha Night Run, onde ele ia correr, e eu fui assistir. E na conversa, até quando eu olhei pra ele, ele tava bem diferente. Ele, como eu posso dizer, tava bem mais magro, sabe? Ele era bem mais robusto, porque ele era goleiro de futebol, né? Então ele tinha um porte mais robusto, só que ele acabou afinando aqui o abdômen. Então ele tava bem diferente. E quando eu perguntei, né, como é, o que ele tinha feito, e ele disse que estava praticando corrida. Que há um mês praticando corrida e que a corrida tinha dado esses resultados para ele. Então a partir daí eu comecei a praticar caminhada e corrida durante um bom tempo, principalmente no verão, durante os anos, eu estava praticando bastante caminhada e corrida, até mesmo nos últimos anos. Eu acho que esse verão foi o único que eu não consegui fazer isso, né? Eu acabei mudando um pouquinho a minha rotina. E nos últimos tempos eu também não tenho caminhado e corrido. Mas. Mas botou essa ideia na minha cabeça. No ano seguinte, eu acabei parando um pouco com as corridas e pensei, preciso ir no nutricionista. E como eu falei no vídeo anterior, foi toda aquela questão de nutrição e tal. E eu continuei fazendo exercício só em casa, caminhando, correndo, caminhando, correndo. No. Peraí, era 2018, isso, 2018. Não, eu não tava praticando caminhada e corrida. 2018, desculpa. Eu fiquei um tempo parado. Então, eu senti uma fisgada na minha coluna lombar, minha L2 ficou posteriorizada. Eu acabei resolvendo isso com um quiro, mas eu percebi que eu não podia mais continuar voltar ao sedentarismo, aí eu tinha que voltar a praticar alguma coisa. Daí eu baixei aquele treino em casa, 30 dias, abdômen, uns 3 aplicativos de treino em casa e comecei a praticar os exercícios de treino em casa de abril mais ou menos, começo de abril até outubro, que eu só praticava os treinos em casa. Daí eu daí
Pelo que eu lembro, eu comecei fazendo experimento. Depois disso, né? Eu acabei entrando pro estúdio funcional, onde eu fiz uma semana de experimental. E daí comecei ativamente no começo do mês. Eu lembro que era em novembro. Minha mãe fica dizendo que era em outubro. Eu já não. Eu acredito que seja no começo de novembro, mas. E desde então eu venho praticando treino funcional. Eu comecei com todos os dias, hoje eu faço 3 vezes por semana, mas é mais por questão de ter. Eu tenho um exagero de tensão muscular, então eu tento não exagerar. Então esse tem sido basicamente tudo que eu tenho praticado nos últimos anos de exercícios. E é isso, beijo.